Shalom, shalom, saudações, amado irmão, saudações, cara irmã, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Mais uma vez e mais numa edição estamos para em conjunto navegarmos na palavra divina, navegarmos na graça divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, shalom, amado irmão, querida irmã. Estamos na última edição da semana que começamos o treinamento, que começamos o curso 107, a graça. Esta é a lição número 5 e na lição de hoje, meu amado irmão, minha querida irmã, vamos falar sobre duas coisas da graça que Yeshua modelou para todos os santos. Duas coisas da graça que Yeshua modelou para todos os santos. Em outras palavras, o tema da lição número 5 é sobre dois aspectos, é sobre duas coisas de graça que Jesus mostrou como modelo para nós santos, para nós remidos, copiarmos, agirmos, vivermos, a nossa ação concentrar-se em duas coisas sobre a graça que Jesus precisamente modelou. Querido irmão, querida irmã, shalom, vamos colocar esses momentos nas mãos de Elohim para que manifeste, para que providencie a sua graça a todos nós e recebermos a revelação do seu santo trono. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Elohim é o seu nome, te adoramos, te louvamos, te veneramos, ó nosso Rei da Glória, porque toda adoração, todo louvor e veneração pertencem unicamente a ti. Estamos agradecendo por Elohim ter nos protegido durante todo o dia, proteger seus filhos e filhas. Trabalharam, saíram de suas casas, foram trabalhar, outros foram estudar, outros foram procurar do pão, nosso Rei da Glória. Ainda assim manifestaste a sua graça e os protegeste e novamente estão de regresso e sentados, Senhor, nosso Rei da Glória, para receber a sua revelação. Tudo que eu lhe peço é que o Espírito Santo venha ungir-me, ó Rei da Glória, para que transmita fielmente a sua revelação e que os seus filhos e filhas recebam a graça em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Oh, quão bom é apossar-se da graça de Elohim manifestada através de Yeshua nas nossas vidas. Quão bom é voltar neste fórum e falar para você, transmitir como vaso de Elohim a sua revelação que sai do seu santo trono para os seus filhos e filhas. Amado irmão, é uma alegria e uma bênção de mais uma vez estar aqui neste momento e partilharmos o pão da vida. Aleluia, aleluia. Lição número 5, curso 107, a graça. Hoje vamos falar duas coisas da graça que Yeshua modelou para todos os santos. Meu amado irmão, minha querida irmã, das coisas que consideramos até agora neste curso de estudo, aqui está a soma de tudo que nós já falamos até aqui. A graça é o fundamento da cultura autêntica do reino, aqui no reino da terra. Foi pela graça que Elohim tomou a decisão de criar o reino da terra como extensão do seu reino celestiais. Aleluia! Em outras palavras, foi pela graça
que Elohim criou a terra para estender o seu reino dos céus aqui nesta terra. Foi pela graça que ele passou a dar efeito ao desejo de criar a humanidade à sua própria imagem e semelhança quando Adão e Eva foram criados. Aleluia! A narração é em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 29. Meu amado irmão, minha querida irmã, a queda de Adão e Eva não terminou a história humana, porque a graça de Elohim já havia sido ativada antes mesmo de serem criados. Oh, glória a Deus! Que a graça na forma do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo e anunciada como semente da mulher, não é outra senão Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Meu amado irmão, minha querida irmã, é isso, ou é por isso que ele sozinho, Yeshua, Jesus sozinho, é o centro e a circunferência do reino de Deus. Aleluia! A salvação está em seu nome somente e por sua graça, não por qualquer outro meio. Aleluia! Tome nota, meu irmão, tome nota, minha irmã. A salvação está somente no nome de Jesus e por meio de Jesus, através da graça de Elohim. Não há outro meio de encontrar salvação, não há uma outra forma de ter salvação, senão receber a graça de Elohim através de Jesus Cristo. Aleluia! Nenhum outro nome foi dado nos céus, nem na terra, nem por debaixo da terra, para que você seja salvo, para que eu seja salvo. Somente Jesus. Aleluia! João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12, declara o seguinte, declara a seguinte verdade absoluta: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Ainda Efésios capítulo 2, versículo 4 a versículo 8, declara o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, conhecer, compreender, aceitar e abraçar essa realidade é o verdadeiro fundamento da salvação e da tradução do reino das trevas governado por Satanás para o reino de Elohim. Aleluia! Glória a Deus. Ai, Jesus, obrigado, Pai, pela revelação divina. Romanos capítulo 10, aleluia, versículo 6 a 13, declara que mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz, aleluia, glória a Deus, a palavra está junto de ti, aleluia, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Aleluia! Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia! Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Glória a Deus. Oh Jesus. Obrigado, Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 14, também declara: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Oh Jesus, glória a Deus. Oh Pai, meu amado irmão, minha querida irmã, negar essas verdades fundamentais é criar outro Jesus e pregar outro evangelho. Em outras palavras, a posição central de Jesus no reino em relação aos humanos de todos os tipos e tons é a norma fundamental da cultura do reino. Agradar ao Pai é abraçar sua graça em Jesus e andar como Ele andou. Aleluia! Oh Jesus! Obrigado, Pai. Aleluia! Que revelação! Em outras palavras, Jesus não é apenas o Filho último, Ele também é o modelo final da graça que todos os redimidos devem seguir após. Aleluia! Se tem alguém a seguir, meu amado irmão, minha amada irmã, é Jesus, não o homem. Não segue o pastor, não segue o diácono, não segue o pai, não segue a mãe. Siga Jesus. É o único caminho, verdade e vida. Se quer chegar ao Pai, siga Jesus. Não mais ninguém. Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, assim como recebeu a graça que veio do Pai através do Espírito Santo, Jesus passou a modelar como os redimidos devem andar na plenitude da graça. Ele fez isso através de dois meios principais que nós também precisamos abraçar. Aleluia! Se queremos andar no caminho certo, se nós queremos andar no caminho da verdade, a única maneira, o único meio é seguir Jesus, é andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, fazer o que Ele fez. Ponto. Aleluia, glória a Deus. Então, existem dois meios principais que nós também precisamos abraçar se queremos ser verdadeiramente cidadão do reino, se nós queremos ser verdadeiramente embaixadores de Jesus Cristo, representantes legal do reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O primeiro passo, ou a primeira coisa da graça que Jesus modelou é: Jesus sempre buscou a vontade do Pai em todas as coisas. Presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Primeira coisa da graça que Yeshua modelou para nós seguir. Primeira coisa, Jesus sempre buscou a vontade do Pai em todas as coisas. É muito interessante que João, o discípulo amado, tenha sido o humano, tenha sido o homem que recebeu a mais profunda revelação da divindade de Yeshua. Aleluia! Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aleluia! Todas as coisas foram feitas
por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, está a perceber bem esta revelação? Está a perceber bem este mistério? Oh Jesus, Pai, Espírito Santo, revela os seus remidos, meu Pai, a sua verdade, a sua glória. Aleluia, glória a Deus. No entanto, meu amado irmão, minha amada irmã, também foi Ele quem Elohim concebeu uma revelação de como o homem encarnado funcionava. Por estar totalmente submetido à vontade de seu Pai em todas as coisas, Cristo Jesus, aleluia. Embora Ele fosse Elohim encarnado, Yeshua nunca fez nada por si mesmo. Durante toda a sua vida na terra, Jesus dependeu inteiramente de Yahweh, seu Pai, aleluia, para orientar o que fazer, o caminho a seguir e o que dizer. Ele fez dessa tendência o fulcro de sua vida e ministério. Meu amado irmão, minha amada irmã, imagine, Jesus era Deus, é Deus. Jesus estava lá no princípio da criação do mundo. Ele era o verbo, Ele era a palavra que Elohim clamou: haja luz, houve luz. Haja água, houve água. Aleluia! Oh Jesus! Encarnou-se, viveu entre nós. Mesmo sendo Deus, dependia totalmente do Pai em todas as coisas. O fulcro da vida do ministério de Jesus estava na dependência total do Pai. Mesmo sendo Deus, dependeu do Pai para orientar o que fazer, o caminho a seguir, o que dizer, o que fazer, era totalmente dependente do Pai. Oh Jesus! João capítulo 4, versículo 34, a palavra diz: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Oh Jesus! Ainda João 5,30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aleluia! Tome nota, meu amado irmão, minha amada irmã. Você é embaixador. Embaixador é um representante. Você é embaixador de Cristo, então é representante de Cristo. Tem que fazer a vontade de quem te enviou aqui na terra. Aleluia! João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Obrigado, Pai. O que quer dizer que o Pai tenha lhe ensinado é o que Yeshua declarou ao povo. O que quer que ele tenha visto seu Pai fazer foi exatamente o que Yeshua estava contente em fazer. Nós somos embaixador de Cristo. Sendo embaixador de Cristo, aquilo que Jesus ensinou é o que nós temos que ensinar. Aquilo que Jesus fez é o que nós temos que fazer. Aleluia! Obrigado, Pai. João 8, versículo 28 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Oh Jesus! Ainda João 8, 38 diz: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso Pai. Ainda João 10, 18 diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar e a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Todo mandamento, tudo que Jesus fazia, recebeu do Pai. Ele dependia totalmente do Pai. Esse é o primeiro modelo. É a primeira das duas coisas que Jesus modelou da graça. E que nós também temos de ser dependentes. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis.
Mas como faço as obras do Pai, deveis acreditar. Aleluia. Aleluia. João 14, versículo 10, há uma palavra muito forte. E isso é aplicável também a nós, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus dizia: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Oh, Jesus. Oh, meu amado irmão, minha querida irmã, essa inclinação de conhecer, compreender e fazer a vontade do Pai em todas as coisas fez da oração um ponto fulcral da incrível vida de Jesus. A oração não era um toque para ele ligar e desligar a vontade. Ele fez a arte de orar uma parte crítica de sua rotina diária, em que ele comungou com o Pai em busca de força, graça e conhecer sua vontade. Meu amado irmão, Jesus tornou o ponto fulcral da incrível sua vida em oração. A oração não era um toque para ele ligar e desligar, ou seja, ainda vou orar, nesse momento ainda não, vou orar depois. Não, a vida de Jesus era uma vida de oração. E ele estava a dar o exemplo. Jesus tinha vida de oração porque ele buscava constantemente e todo momento a vontade do Pai. Buscava a orientação do Pai, buscava a direção do Pai, buscava a instrução do Pai por intermédio da oração. E Ele dá-nos esse modelo que, enquanto cidadão do reino de Deus, enquanto protagonista da cultura autêntica do reino, enquanto embaixadores de Jesus, nós também devemos ter a vida de oração, porque a oração é o único meio de nós conversarmos com o Pai por intermédio de Jesus Cristo. A oração é o único meio de nós buscarmos a orientação, a instrução e o ensinamento do Pai Divino, a revelação do Pai Divino e transformarmos esse mundo numa autêntica graça de Elohim, transformarmos a cultura mundana numa cultura do reino de Elohim. Aleluia! Glória a Deus. Vede como é que Jesus vivia. Marcos capítulo 1, versículo 38 diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Aleluia! Jesus tinha vida de oração. De manhã cedo já orava. E ele ausentava-se todas as manhãs cedo. Orava falando com o Pai. Aleluia! Aleluia! Seu estilo de vida estava centrado na vontade do Pai. O estilo de vida de Jesus estava centrado na vontade do Pai. Não se espera menos de verdadeiros santos hoje. Ou seja, meu amado irmão, minha querida irmã, o que Jesus espera de você, o que Jesus espera de mim é uma vida de oração. Aleluia! Nós precisamos viver na oração. A oração deve ser o nosso estilo de vida para nós andarmos na vontade do Pai. Nós precisamos falar constantemente com o Pai. Precisamos conversar constantemente com o Pai através da oração. É para nós sabermos qual é a sua boa e perfeita vontade. É para nós recebermos a revelação do trono de Elohim, cheio de graça, e vivermos apossando-se dessa mesma graça. Isso só tendo uma vida de oração. Se Jesus, que é Deus, estava no princípio, era o Verbo e se fez carne, mesmo sendo Deus, viveu uma vida de oração, quanto mais nós que estamos nessa carne, quanto mais nós precisamos muito mais ter uma vida de oração do que Jesus propriamente precisava. Aleluia! Oh Jesus! Glória a Deus! Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas também por nós a quem será tomado em conta os que cremos naquele que nos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Se nós vivermos como Jesus viveu, andarmos como Jesus andou, aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos será o mesmo que vai nos ressuscitar e vai nos vivificar, e vai vivificar o nosso corpo mortal pelo Espírito que habita em nós. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, eis aqui um pedido. Precisamos estar conscientes de que há 3 vozes gritando por nossa atenção diária. Aleluia. Existem 3 vozes na tua vida. Existem 3 vozes que gritam a nossa atenção diante todo dia. Primeiro, a primeira voz que grita na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, é a voz do Pai. Aleluia. A voz do Pai grita para você todos os dias e continua a gritar agora. A segunda voz é a voz do inimigo. A voz do inimigo também grita para a sua vida todos os dias. A terceira voz, a voz da carne. Aleluia. Portanto, existem 3 vozes que gritam para ti todos os dias. A primeira voz é a voz do Pai. A segunda voz é a voz do inimigo. E a terceira voz é a voz da carne. Agora eu te pergunto, meu amado irmão, minha querida irmã, qual destas 3 vozes te movimenta mais regularmente e em momentos críticos desafiadores? Meus queridos irmãos, minha amada irmã, se isto foi assim para aquele que é o capitão da nossa salvação, não temos desculpa de ignorar a incrível carga de fazer da oração a peça central de nossas vidas diárias. Mesmo para selecionar os seus 12 discípulos, Jesus não foi presunçoso. Ele passou a noite toda em oração, buscando a vontade do Pai a respeito de quem havia sido eleito para ser parte do grupo que iria constituir os seus 12 discípulos. Lucas 6, 12 e 16 faz a narração de como Jesus escolheu os 12 apóstolos. Ele precisou passar toda a noite no monte a orar, a pedir ao Pai, pela vontade do Pai, para lhe indicar quem seriam os homens que fariam parte dos 12 apóstolos. Seu Filho de Deus, que é Deus, precisou ir ao monte orar para escolher os 12 discípulos, quanto mais nós precisamos muito mais. Em todas as nossas decisões, tudo que nós fizermos, precisamos primeiramente pedir ao Deus, por intermédio da oração, para que a vontade do Pai impere nas nossas vidas, para que a graça de Elohim transborde na nossa vida, para que achemos graça e misericórdia de Elohim, só por meio da oração, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus também achou necessário ensinar a eles, aos discípulos, e também a ensinar a nós por que os humanos devem orar sempre. Deixe-me lhe fazer a narração da parábola que Jesus disse a Lucas, no Lucas 18, versículo 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade e um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para quem, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia! Quanto mais nos dedicarmos a orar, quanto mais nos dedicamos a pedir ao Pai, Ele vai manifestar a sua vontade. Aleluia! Com efeito, Jesus aproveitou novos reinos de graça do Pai para cada dia em oração. Também conhecendo e fazendo a vontade do Pai, não havia lugar para o esforço carnal e as obras mortas.
Devemos imitar Jesus, meu amado irmão, na arena de orar, sem cessar, por todas as coisas, fazer apenas a vontade de Elohim, como o Espírito Santo conduz. Este estilo de vida, quando entrincheirado em nós, fará uma clara diferença. Aleluia. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz simplesmente: orai sem cessar. Aleluia. O segundo aspecto que Jesus modelou no âmbito da sua graça e para nós acompanhar é: Jesus se concentrou na tarefa principal para a qual ele veio. Jesus concentrou-se na tarefa principal para a qual ele veio. Jesus veio para recuperar o reino que Adão perdeu para Satanás e preparar os humanos para isso, vivenciando-o experiencialmente, pregando e declarando sua cultura, seus preceitos e finalmente pagando o preço supremo para a humanidade perdida, se reconciliar com o Pai como seus filhos no reino da terra. Portanto, a missão de Jesus aqui na terra veio para recuperar o reino que Adão perdeu no jardim do Éden e resgatar o homem que havia sido destituído da sua glória e trazê-los reconciliando ao Pai. Essa era a missão principal, salvar a humanidade de Jesus. A missão principal de Jesus era salvar a humanidade. E para esse se concentrou unicamente nessa sua missão, não olhou atrás, não aceitou distração, nem precisamente conquista. Jesus evitou todos os tipos de distrações. E estas distrações incluem ofertas de Satanás e judeus que queriam que ele se tornasse um político e ponto de encontro para a sua libertação de Roma, bem como os esforços determinados de alguns de seu círculo íntimo para impedi-lo de completar a sua missão. Preste atenção às distrações que se manifestaram para Jesus e ele evitou essas distrações. Por isso, meu amado irmão, evite todo tipo de distrações. Se concentre no reino. Esses dias, por causa do campeonato, a Copa do Mundo, muitos irmãos estão a se distrair. Muitos irmãos estão a se distrair precisamente desse campeonato, não se concentrando naquilo que é do reino. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, Satanás, logo no início de seu ministério público, Satanás tentou emboscar Jesus e oferecer a mesma alternativa tóxica, oferecida a Adão. Repito que logo no início do seu ministério público, Satanás tentou emboscar Jesus e oferecer a mesma alternativa tóxica que ofereceu a Adão no princípio. Mas Jesus não aceitou essa distração. Outra distração é comida. Foco na missão significava que tudo, incluindo comida e descanso, foi abandonado por Jesus. Santos, meu amado irmão, minha querida irmã, com a sua graça podemos fazer o mesmo hoje. Ou seja, nós precisamos em algumas circunstâncias, precisamos em alguns momentos evitar comer. Precisamos em alguns momentos evitar que a comida nos distraia e focalizamos a nossa missão. Aleluia. Jesus também em alguns momentos dispensava comer. Em algum momento dispensava beber. Em algum momento dispensava até dormir. Ele estava em pé, não conseguia ou não podia dormir, não podia comer, não podia beber. Se concentrava em buscar a vontade do Pai. Nós também podemos fazer isso. São as distrações. Concentre-se na sua missão. Você é o vaso de honra de Elohim, meu amado irmão, minha amada irmã, você é vaso de honra. Concentre-se na sua missão. A sua missão é estender o reino de Elohim aqui na terra, é transmitir a cultura autêntica do reino aqui na terra. Não se distraia, não ama o mundo e nem tudo aquilo que existe no mundo. Porque quem ama o mundo é inimigo do Senhor. Se você quer ser mensageiro, se você quer ser embaixador de Jesus, não ame o mundo, nem tudo que existe no mundo. Não te distraia
de comida, não te distraia com a atração diabólica, não te distraia com a atração do mundo. Aleluia. Concentre-se no reino. Outra distração é a mente carnal de Pedro. Mesmo quando seu próprio discípulo Simão Pedro tentou resistir à ideia de Jesus ir para a cruz, o mestre focado não deixou de bom agrado, não permitiu que Pedro o travasse para ir à cruz. Aleluia. Outra distração é luta carnal pelo poder por Tiago e João. É significativo quando Jesus estava se preparando para ir à cruz, seu discípulo, incluindo Tiago e João, que faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus, estavam muito focados em quem se beneficiaria mais no reino. Não poderia haver nada mais perturbador do que apresentar ao Messias tal evidência de que eles não abraçaram realmente a mensagem do seu reino. Em vez de ser desestabilizado, Jesus usou a ocasião para dar-lhe lições adicionais na atitude correta para a liderança, que é simplesmente servir os outros com humildade. Meu amado irmão, sua família, pessoas mais próximas de ti podem te fazer distrair, podem te desconcentrar, enfocar na sua missão de transmitir a cultura autêntica do reino. Não te distraia. Jesus já mostrou que não podes te distrair. Não importa quem te diz isto ou aquilo, não desista. Segure firme, meu amado irmão. Segure firme, minha amada irmã. Concentre-se, foque-se na missão que Elohim te deu de transmitir a cultura autêntica do reino, de representar Jesus como sua embaixatriz, sua embaixadora neste reino da terra. Aleluia. Aleluia. Vitória de seu espírito homem sobre a alma. Jesus também teve que lutar e vencer a batalha interna, subjugando sua alma e corpo, a fim de pressionar em plena jovialidade de seu espírito e a vontade do Pai, para que a expiação pudesse ser realizada. Aleluia. Jesus concentrou-se na sua missão e, resultado disso, teve vitória no seu espírito homem sobre a alma. Apesar de ser jovem, tinha apenas 30 anos, 31, 32, 33 anos e meio e cumpriu a sua missão completa. Não ligou na sua jovialidade, não ligou nos prazeres da carne, se concentrou na missão de redimir a humanidade, de reconciliar o homem que estava destituído da glória de Deus para o trazer de volta. Aleluia, aleluia, para trazê-lo de volta ao Pai, reconciliando-o, cravando na cruz a sua carne e derramando o seu próprio sangue para você ter acesso ao trono da graça. Aleluia, 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 glória a Deus, oh Jesus. Obrigado, Pai. Em todas as coisas, Jesus é o nosso exemplo perfeito de como viver a vida do reino aprovada pelo Pai. Seu exemplo e seus comandos são as duas asas da aceitável vida do reino. Aleluia! Jesus! Ele que olhamos para cima. Se tem uma direção onde nós devemos olhar, se tem uma direção onde nós devemos nos concentrar, é Jesus. O único modelo para vivermos, para termos uma vida de agradar ao nosso Deus. Aleluia. Deixa-me ler para você Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Aleluia, aleluia, meu amado irmão. Preste atenção a isto. Preste atenção a essa palavra. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, meu amado irmão. Deixe todo o embaraço, minha amada irmã. E deixe todo o pecado, meu amado irmão. Deixe todo o pecado, minha amada irmã, que tão de perto nos rodeia. Vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia! Olhando para Jesus, oh Jesus, oh Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do Pai, do trono de Elohim. Aleluia. Jesus. É divertido, meu amado irmão, minha amada irmã, quando algumas pessoas falam do reino e pedem aos santos que se esqueçam de Yeshua. Aleluia. Devemos precisamente nos concentrar em Jesus, não em coisas. A palavra afirma que ninguém, falando ou escrevendo pelo Espírito de Yahweh, pode diminuir a centralidade de Jesus como ponto focal do reino. Um reino só é verdadeiro quando o ponto focal, quando o centro deste reino é Jesus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Ao contrário dos que os humanistas que se mascaram como pregadores do reino nos dizem, Jesus deixou claro que a busca do reino não é sobre a acumulação de coisas terrenas ou busca de conhecimento esotérico secreto. É claramente uma transição de viver para o presente, para uma vida vivida pela graça, para o futuro, quando Ele voltar, estabelecer o reino da terra. Esta é uma vida em que há uma mudança de paradigma em nossas prioridades e interesses. Aleluia. Preste bem atenção, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Reino de Deus é buscar o tesouro do céu. Reino de Deus é buscar a boa-aventurança, é buscar a graça de Elohim. Todo reino que se concentra em acumular riqueza, todo o evangelho que se concentra em acumular riqueza, em acumular coisas mundanas, em acumular aquele evangelho que dá promessa que você creia para ser empresário, este é um reino falso, é um reino de Satanás. O reino de Deus é sobre buscar as coisas do céu. O reino de Deus é sobre acumular tesouro do céu. Porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, é onde está o teu coração. Quando você acumula o tesouro do céu, seu coração estará no céu. Vives na terra, no corpo, mas o seu coração está nos céus. Aleluia! Glória a Deus. Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela graça, obrigado pela revelação, meu Pai eterno. Amém. Jesus. Jesus. Satanás comissionou pessoas até bem intencionadas a extrair do contexto de Mateus 6, versículo 33, para enviar santos em uma perseguição de ganho ou ganso selvagem a um reino fantasma. Jesus deixou claro, meu amado irmão, minha amada irmã, que Ele está voltando novamente e nos deixou na terra para fazer o seu negócio no reino, proclamar o evangelho do reino, trazer os perdidos, demonstrar sua vida e amor a todos e tirar qualquer desculpa de não ouvir de qualquer ou um grupo de pessoas que eles possam querer pleitear no último dia. Devemos encher a terra com a glória e presença de Yahweh, através de um outro estilo de vida ativo que o proclama. Aleluia. A cultura autêntica do reino deve ser demonstrada por meio da nossa vivência. O mundo tem que ver que nós somos verdadeiros cidadãos do reino. O mundo tem que ver que nós somos diferentes da cultura mundana. A nossa vivência, os frutos que nós demos, deve ser a real representação daquilo que Elohim espera de nós. Aleluia. Negociai até que eu venha. Rei Jesus deu o comando que nós precisamos negociar. O nosso negócio é aquele o negócio do reino. É o negócio da cultura autêntica do reino. Devemos negociar até que o rei volte. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 10 a 27. Leia isso permanentemente e várias vezes compreenderá
o comando do nosso mestre. Aleluia, aleluia. Jesus, quem quer que lhe ensine o reino e tenha um problema com a centralidade de Jesus, é ignorante, é um impostor. Não dê a ele seus ouvidos. Meu amado irmão, minha querida irmã, todo aquele que vier te ensinar sobre o reino, mas tem um problema de centralizar tudo em Jesus, ignora este, é um impostor. Não dê ouvido a essa pessoa. Todo aquele que prega a palavra, mas dá ênfase a ele mesmo, dá ênfase ao seu próprio ministério, não dá ênfase a Jesus, o epítome da graça de Elohim, esse é um anátema, é um impostor, não lhe dê ouvido. O verdadeiro evangelho do reino é aquele que dá ênfase, é aquele que o centro de tudo, a circunferência de tudo é Jesus, o Filho de Elohim, o Deus que estava no princípio, o Deus que se encarnou, aquele que com a sua própria palavra criou tudo o que existe. Todo aquele que indica um caminho que não cita Jesus, o único caminho, verdade e vida, esse é um anátema, é um impostor. Aleluia. 2 de João capítulo 1, versículo 9 a 11 diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai, pela revelação divina. Meu amado irmão, minha querida irmã, nós terminamos aqui no dia de hoje. Deixe-me comente nesse vídeo e partilhe esse vídeo com suas famílias. Seus amigos no Facebook, partilha. Seus amigos nos outros grupos, partilhe essa mensagem. Para que todos escutem, para que todos tenham acesso à verdade. Todos tenham acesso à revelação do trono de Elohim. Aleluia. Vou deixar aqui 3 perguntas. Primeira pergunta: Jesus procurou a vontade do Pai em todas as coisas? Por favor, explique e cite pelo menos 3 escrituras citadas nesta lição sobre como Jesus procurou a vontade do Pai em todas as coisas. A segunda pergunta: Jesus se concentrou na tarefa principal para a qual ele veio? Por favor, explique e cite pelo menos 3 exemplos de como evitou distração ao longo do seu ministério. Cite 3 exemplos de como Jesus evitou distração ao longo do seu ministério ao buscar ou ao concentrar-se na sua tarefa principal. A terceira pergunta: qual é a sua opinião ou impressão pessoal nesta lição? Número 5, a graça. Aleluia! As 2 coisas que Deus ou Jesus modelou sobre a graça. Então, meu amado irmão, minha querida irmão, obrigado pela disponibilidade. Já sabe, você é embaixadora ou você é embaixador. Minha irmã, você é embaixatriz de Jesus. Represente Jesus na terra onde está, na localidade onde você está. A sua zona de influência, as pessoas que estão ao seu redor devem ver em você como uma cidadã genuína do reino de Deus. Como alguém portador da cultura autêntica do reino. Aí estarás a glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Obrigado! Vamos orar. Santo Deus de Israel, Elohim, seu nome seja louvado. Venha em nós o teu reino e a sua vontade, Pai eterno, seja o comando de nossos desejos, seja, Senhor meu Pai, o comando, Pai eterno, de tudo que nós fizermos. Inunde nossos pensamentos com aquilo que é dos céus. Rei da glória, que nos concentremos no teu reino, que nos concentremos, nossas ações sejam baseadas de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Coloco nas suas benditas mãos todos os irmãos e irmãs nessa turma mestra da cultura autêntica do reino, neste programa global de mentoria e discipulado, na esperança que o Senhor poderá multiplicar a sua revelação na vida deles.
e que eles tenham uma vida de oração, conforme Jesus modelou. Dê-nos essa vontade, essa sede, essa fome de continuamente falar para você, de sentirmos a necessidade de falar para você, meu Pai eterno, todo momento, através da oração, para buscarmos a sua orientação, para buscarmos a sua santa instrução divina, para buscarmos e compreendermos a sua boa e perfeita vontade e andarmos nela. Santo Pai, Elohim, eu clamo e peço-te nisso, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado. Shalom. Até segunda-feira. Já sabe, vai lendo todas as 15 notas de orientações, completes todas as tarefas, vá, prossiga no curso 107, esta é a lição número 5, e pela graça de Deus, segunda-feira venha já com tudo completo, e não esqueça de fazer a avaliação, que está mesmo nesta página, e se assim for, estaremos todos juntos, até no dia final. Que Elohim se digne vos abençoar. Shalom.